existe uma linha tênue entre preservar a memória de alguém que você ama e já se foi e usar dela pra se autopromover? Desde que a HBO anunciou o documentário do Ayrton Senna pela visão da Adriana Galisteu, eu vi muita gente falando que aquilo não era pra manter a memória do Ayrton Senna vivo, e sim pra Adriana Galisteu conseguir aí se autoafirmar como a verdadeira viúva. E aí, eu nem acho que esse seja o ponto do documentário, mas eu não pude deixar de não lembrar de toda a história da Jada Pinkett com o Tupac. Pra quem não sabe, a Jada e o Tupac eram amigos de infância que estudaram juntos em Maryland antes do Tupac se mudar pra Califórnia. E eles mantiveram essa amizade durante todos esses anos, inclusive com os dois na mídia, o Tupac como cantora, a Jada como atriz. E os dois sempre deixaram muito claro que se amavam, que eram super próximos, que tinham uma conexão especial, mas que a relação entre eles era platônica, que eles eram só amigos. Só que desde que o Tupac morreu, a Jada fala muito sobre ele e de uma maneira tipo, ele é minha alma gêmea, ele era o amor da minha vida. O que as pessoas achavam até meio desrespeitoso com o Will Smith, que inclusive falou na própria biografia dele que não gostava do Tupac justamente pela relação que ele e a Jada tinham. Ele falou, inclusive, que eles já estiveram juntos na mesma sala várias vezes e que ele não falava com o Tupac porque ele achava um absurdo que ele e o Will Smith não fosse o homem que a Jada tinha aquele tipo de conexão. Só que em 2023, sei lá, quase 30 anos depois que o Tupac morreu, a Jada lançou a sua biografia, Worth It, e antes de lançar, ela foi num podcast divulgar, né, o seu livro e soltou a seguinte informação, que enquanto o Tupac estava preso em 95, depois de ser acusado de assédio sexual, ele pediu a Jada em casamento. E aí, a Jada basicamente fala que quando ele foi preso, ele foi pra Rikers no dia 14 de fevereiro de 1995, que ela foi visitá-lo e, enquanto ela estava visitando ele pediu ela em casamento, que ela entendeu ali que era porque ele precisava de uma base sólida, que ele meio que confundiu as coisas, mas que rolou esse pedido. Inclusive, depois, o primo dele até falou que o Tupac pediu a Jada em casamento, mas que pediu a Jada por carta e não pessoalmente. Só que tem coisas que não batem nisso. Inclusive, uma TikToker fez linha no tempo maravilhosamente bem, chama Jazz with the Cats. E não bate porque, primeiro, antes de ser preso, o Tupac já estava noivo da sua primeira mulher, a Keisha. E ele foi pra Rikers no dia 14 de fevereiro. A Jada Smith começou a namorar o Will Smith no dia 19 de fevereiro de 95, 4 dias depois do Tupac ter ido pra Rikers. Então, basicamente, ela teve 4 dias pra ir visitar ele, pra ele, que já estava noivo, pedir ela em casamento, ela falar que não, e ela ia ficar com o Will Smith. Inclusive, o que deixou muita gente revoltada também nessa história é que a Jada falou como se, basicamente, ela tivesse sido o alicerce do Tupac enquanto ele estava na prisão, o que não é verdade, porque ele estava com a Keisha, que se mudou pra ficar perto dele, que fez tudo por ele enquanto ele estava na prisão. Eles até se casaram 2 meses depois que o Tupac foi preso, e anularam o casamento depois que o Tupac saiu da prisão, mas isso não é o caso. E ela meio que quis colocar ele como a grande salvadora da pátria, o que não é verdade, o que não faz sentido quando a gente olha pras datas. Vamos lá, a gente tinha uma timeline que não batia e a gente tinha um primo falando, ele pediu sim, mas foi por cartas. Cartas essas que a gente nunca viu. E é muito estranho, porque existe um livro muito bom, inclusive, que chama Inside a Thug's Heart, da Angela Ardis, que tem todas as cartas que o Tupac mandou pra Angela enquanto ele estava preso. Em uma dessas cartas, ele fala sobre esse suposto pedido de casamento. Nessa carta, ele fala que quem pediu pra casar com ele foi a Jada, só que ele não aceitou primeiro, porque ele sentiu que era um pedido meio de pena, e porque ele, por mais que amasse a Jada, eles eram amigos, eles não tinham esse tipo de relação e que eles, inclusive, nunca nem transaram. E nessa mesma carta, ele ainda fala que ele tinha uma pessoa especial, que era a Keisha. Ele fala o nome da Keisha, né? Ele fala, olha, eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu já traí ela algumas vezes, eu estou trazendo ela pra esse inferno que é a prisão, mas se fosse pra eu casar com alguém do absoluto nada, seria com a Keisha, não com a Jada. Nessas exatas palavras. Então assim, mas o primo dele